Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Mudanças impressionantes e animadoras acontecendo agora no time titular do São Paulo e eu conto, atualizo tudo que tá acontecendo, tudo que tá rolando nesse nosso vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, antes da gente começar, vai tacando o dedo no like, vai deixando o dedo no like aí, isso é rapidinho, dá mó moral, ajuda demais o canal aqui e bora pro vídeo sem enrolação. Temos muitas mudanças, a começar pelo Arboleda, zagueiro Arboleda que realmente vai jogar no time do São Paulo. Te digo, como assim? Isso aí a gente já sabia que ele tinha sido reintegrado. Teria uma conversa, uma história de que o Arboleda teria sido reintegrado só para valorização, só para o São Paulo não queimar o Arboleda, não queimar o cara e usar como moeda de troca ou uma venda. Mas não, a Arboleda meio que convenceu o Dorival Júnior, que nós sabemos que não é bem por aí. A Arboleda não convenceu o Dorival de coisíssima nenhuma. Para o Dorival é um ambiente, é um cenário meio que favorável, porque ele já conhece o Arboleda, ele já trabalhou com o Arboleda. Então, nós temos uma questão de torcedor que eu fiquei um pouco com o pé atrás do Arboleda. Tecnicamente, o Arboleda serve. Em questão de futebol, o Arboleda serve. Como torcedor fanático, eu fico com vontade de mandar esse cara embora. Por que o São Paulo precisa se submeter a isso? Pro Dorival, é um ambiente, um terreno seguro e confortável como técnico, porque ele já conhece o Arboleda, ele sabe da qualidade do Arboleda, ele gosta do Arboleda, o Arboleda gosta dele, então ficou muito tranquilo. E agora nós temos uma atualização em relação a isso, uma nova definição de que ele não será reintegrado apenas para ter aquela valorização, para ele voltar a ser um jogador valorizado. Não, o Arboleda voltou para jogar com o técnico Dorival Júnior e isso impacta diretamente no time titular do São Paulo. Hoje eu gosto muito do Alan Franco, mas falando de futebol, talvez uma zaga envolvendo Arboleda e Sabino talvez seja mais interessante. O charme disso aqui é que eu confio no Dorival Júnior para fazer isso. Eu confio no trabalho e na qualidade do Dorival Júnior para melhorar a zaga do São Paulo. Com o Crespo, nós tínhamos um meio de campo interessante, uma zaga e um ataque ridículo. Com o Roger Machado, nós tínhamos um ataque melhor que o do Crespo, mas um meio de campo não tão bom quanto o do Crespo e uma zaga ridícula. Então, nós estamos esperando o Dorival Júnior melhorar o sistema defensivo e fechar a casinha. Outra mudança impressionante no time de São Paulo é o Vitor Sá, que chegou para jogar. Pode ser que já estreie jogando de titular. Tem uma chance dele jogar de titular ou começar na reserva e tal. O que dá para entender nesse momento é que o Vitor Sá passa a já ser peça a um jogador importantíssimo para o São Paulo e titular do São Paulo. Ou seja, Ferreirinha perdeu espaço. O Ferreirinha, para mim, pode perfeitamente ser negociado ou negociado, né? Ele perdendo espaço, na verdade eu preferia que ele fosse vendido, porque o Ferreirinha deixou muito a desejar nesses últimos tempos, deixou muito, então assim, é uma coisa vergonhosa pela forma como o Ferreirinha veio para o São Paulo, pelos valores que ele veio, e aí chega um cara igual o Vitor Sá e não tem nem adaptação. Já chega atropelando porque o da posição que deveria ser o Ferreirinha não tá jogando absolutamente nada. Não tá jogando, desculpa a boca aqui, gente, mas não tá jogando bosta nenhuma. Então, assim, o Ferreirinha, me incomoda um pouco falar do Ferreirinha, eu até me altero um pouco pra falar do Ferreirinha, porque era um cara que eu esperava muito, e entrega muito pouco. E era um cara, não é igual o Tapia e o André Silva, que eu sei que são dois lixos de jogadores, que eu não espero nada. Se o André Silva entrar e não fizer nada nos próximos 5 jogos, eu sei que isso é o normal dele, porque é um jogador horroroso. Agora, o Ferreirinha eu esperava. Então, assim, é vergonhoso pro Ferreirinha pelo valor que ele veio, pela forma como ele veio de nós acreditarmos no futebol, pela idade dele, chega um cara igual o Vitor Sá e já chega atropelando. Não tem nem conversa de, aumentou a competitividade do time, do elenco, não tem nem essa conversa. O Vitor Sá vai chegar jogando, atropelou, porque esse Ferreirinha não entrega nada faz muito tempo. Então, só aqui nós já temos 2 grandes alterações no time principal do São Paulo e nós enfrentamos um momento ruim, vários problemas, mas tecnicamente falando, o São Paulo se faz interessante.
Lateral, nós estamos acompanhando a Copa, tem um problema de laterais no mundo todo. Tem uma coisa que dá para nós nos agarrarmos, falando da montagem do time. A gente fala, o São Paulo não tem lateral. Realmente, eu gosto muito do Lucas Ramon. Falta para mim. O Enzo, eu gostava bastante do Enzo quando ele chegou. O Wendel eu nunca gostei, tem melhorado um pouquinho agora. Ou seja, não dá para confiar em ninguém ali. Né? Não dá pra você chegar e cravar e falar, nós temos lateral esquerdo. Não dá. O Lucas Ramon eu gosto, mas tem tido umas expulsões bestas também na direita. Só que assim, uma coisa que dá pra nós nos apoiarmos de forma positiva, se o São Paulo não tem lateral, é verdade. Ou tem ali problemas nas laterais. Dá pra falar que nós temos problemas. Olha a seleção brasileira. Olha os laterais da seleção brasileira e de várias outras seleções. É um nível técnico horroroso. Então, o problema de lateral que o São Paulo enfrenta, o mundo enfrenta. Tirando o Marrocos com o Hakimi e pouquíssimos outros clubes, o mundo enfrenta problemas com laterais. O mundo inteiro. Então, acho que nesse sentido dá para olhar o copo meio cheio. A zaga. Nós estabelecemos uma zaga interessante com o Sabino, Arboleda, Alan Franco. E os outros que fazem a composição. Meio de campo é fortíssimo, com Marcos Antônio, Bobadilha, Danielzinho, chegou o Newton. Inclusive eu preciso falar um pouco mais do Newton mais pra frente, porque isso impacta diretamente no ataque do São Paulo. Então nada, o São Paulo de uma certa forma monta um time mais interessante, monta um time melhor, com um técnico mais capacitado que é o Dorival, que é capaz de fazer isso. E aí nós temos essa outra situação do Caleri, que agora eu tenho uma esperança. Já falei aqui pra vocês, parabéns pra quem assiste aqui o canal, recebeu muito antes a informação, a notícia, faz mais de 2 meses que eu tô falando isso aqui, e estourou agora o salário do Caleri. Tá aí, eu falei, quase 2 milhões de reais pelo salário. Já tô vendo no comentário de vocês, inclusive vão comentando aí também, pode usar o campo de comentários, quem quiser dar opinião em relação a isso, porque é estarrecedor, né? Mas parabéns para quem acompanha o canal, ficou sabendo muito antes que o Caleri iria ganhar quase 2 milhões de reais. Acontece que pode extrapolar, né? Nós estamos ouvindo um salário na casa de 1 milhão e 800, fora o bônus que ele pede de quase 10 milhões de reais, que é a recomprazinha, né? Ele quer um bônus de renovação, uma mini compra para ele continuar no São Paulo. E metas, né? Metas contratuais aí. Então agora, isso já era sabido, quem acompanha aqui o canal já ficou sabendo muito antes. Eu falei isso aqui muito antes, que os valores seriam algo em torno disso. Só que agora eu tenho uma esperança em relação à saída do Caleri. Parece que o São Paulo não vai aceitar essas condições patéticas pelo momento que vive o Caleri. Então eu tenho uma esperança agora que o Caleri não continue. E aqui não tem nada a ver com o Caleri. Eu sempre gostei do Caleri, sempre fui fã do Caleri. Só que com a idade que ele tem, com o histórico de lesões e o que ele tá jogando hoje em dia, pra mim não vale 2 milhões de salário. Vale aí pra vocês? Vão deixando nos comentários. Só que aí daria para trazer o Marcos Leonardo, como eu trouxe no vídeo passado. Daria para fazer uma investida pelo Marcos Leonardo, que é um cara muito melhor. O valor que o São Paulo, se renovar com o Caleri, vai gastar muito mais do que gastaria com o Marcos Leonardo naquela ocasião que iria vir só por empréstimo. Então é algo para se pensar. São Paulo precisa pensar nisso, mas agora eu tenho esperança para o Caleri sair. Tem a questão do Mikael. Acontece que o Marcos Leonardo volta para a pauta por conta dos vencimentos, dos valores gigantescos que estão envolvendo o Caleri. E eu falei aqui, quase 2 milhões para o Caleri e quase 2 milhões para o Lucas Moura. Dá quase 4 milhões de reais mensais para 2 jogadores que, por mais identificação, por mais que nós torcedores, que a gente goste desses caras, tem um problema aí de presente, né? Um problema de agora, porque esses caras não estão entregando esse tipo de salário. Eles vão ser quase os maiores salários do futebol brasileiro, tirando um Pedro, um Gabigol, Paquetá, tirando uns caras assim, que custaram verdadeiras fortunas, eles vão ter salários astronômicos também. Então, o São Paulo pode considerar o Marcos Leonardo ou outro centroavante. Mas a boa é que o São Paulo está realmente atrás de atacante também.
como está atrás do Mikael, que é um cara que enfrenta um cenário completamente diferente disso, que é um cara que eu já falei aqui antes também que eu gosto. A ideia de contratar o Mikael me agrada. Por quê? Porque ele é um bom e barato. Você pode pegar essa fortuna que você ia usar no Caleri e contrata 3, 4 atacantes, contrata um meio atacante e contrata 3 centroavantes. Pode ser esses caras baratinhos de 1,5 milhão, 2 milhões para aumentar a rotatividade, a competitividade, porque se um desses bons e baratos dar certo, você resolve o problema sem gastar a verdadeira fortuna. Fora que nós temos o Rian Francisco pedindo passagem. O Dorival, ou se bem que o do Dorival eu confio para fazer isso. O São Paulo fez uma grande lista de dispensas de alguns jogadores que não estão saindo, mas eu confio no Dorival para fazer a transição do Rian Francisco, que nem deveria ter voltado para a equipe de base. Uma vez no profissional, deveria continuar no profissional e o departamento de marketing trabalhando no Rian Francisco. Quer vender o Rian Francisco amanhã ou depois? Não tem problema. Só que o São Paulo precisa trazer o retorno esperado em cima do Rian. O Rian, ele não é um jogador para ser negociado. O Rian, ele é um jogador para ser feito uma venda histórica. Não é, nós vamos negociar, vai dar negócio com o clube A, B ou C da Europa. Não, isso não existe. Com o Rian Francisco, isso não existe. O Rian é para fazer uma venda de, no mínimo, isso estou falando para vender barato, tá? 100 milhões de reais. Isso para vender barato. O certo mesmo seria o São Paulo fazer mistério, engrossar muito o caldo nas negociações do Rian quando os clubes... Porque vem clube direto interessado no Rian Francisco. Para o São Paulo vender por pelo menos 200 milhões de reais, porque além do Rian valer, os clubes pagam isso. Então... o Dorival acertando o time, conseguindo colocar o Rian em situações boas pro garoto, situações favoráveis pro Rian. No Morumbi, tá ganhando de 1-0, coloca o Rian para ele se consagrar. Valorizando o jogador da forma como ele deve ser valorizado, o São Paulo consegue fazer uma venda gigantesca. Mas isso depende do técnico. A gente não pode contar com essa diretoria ridícula, patética que nós temos, né? Tem que ser o técnico ali para valorizar o cara em campo. Porque a diretoria não tá nem aí. A diretoria, por ela, queima jogador da base por 15 milhões de reais, 30 milhões de reais, fazendo vendas inaceitáveis. Então, já que não está aparentemente nos planos dessa gestão horrorosa e imunda que é a do São Paulo, vamos usar o Rian no ataque. O Caleri não ficando, não renovando, tem que trazer outro centroavante. Óbvio que tem que trazer outro centroavante, mas já pode usar o Rian Francisco porque ele é melhor do que qualquer um que tem lá. Tapia, André Silva, tudo bem que o André Silva estão falando aí que não vai jogar mais de centroavante, né? Tá treinando de segundo atacante, até meio atacante junto com o Luciano ali. Então, o Rian seria melhor do que todos, ainda mais quando não vai ter. Então, nesse meio termo, que vai contratar um centroavante, já pode ir utilizando o Rian Francisco com certeza. E aí o São Paulo acabou de contratar o Newton também, do Botafogo. Entra um outro problema que eu tô falando aqui sempre. O São Paulo contrata o Newton e envolve o Ferrarese na troca. O que acontece com o Arthur? Jogador interessante, jogador bom, que tá melhorando demais o nível técnico do São Paulo, faz parte dessa reformulação, desses moldes, desse novo elenco de São Paulo, desse novo time de São Paulo, mas que é um cara que acabou a negociação com o Botafogo em relação a uma troca do Ferrarese. O Ferrarese entrou na troca com o Newton. Então, o Arthur ficou uma situação completamente apartada de um jogador que o São Paulo precisa comprar amanhã ou depois, porque hoje é um cara importantíssimo para o time de São Paulo. O Arthur ficando ou saindo, se ele sair, ele abre uma vaga, mas ele precisa ficar. E o Arthur, ele custa na casa dos 30 milhões de reais. E o São Paulo precisa dele. Acabou de trazer o Vitor Sá, Ferreirinha não serve, Tapia, André Silva não serve, estão no elenco. Vão continuar no elenco, mas a gente sabe que não serve isso aí para nada. Tapia e André Silva, quando se esforçam demais, quando pegam a gente de surpresa de forma positiva, é raríssimo. Dois jogadores... Assim, gente, eu não tô querendo, né, falar aqui, não tô querendo ser pessimista, vocês sabem, a pegada do canal é uma pegada otimista, mas a verdade tem que ser dita que Tapia e André Silva não serve pra bosta nenhuma.
E aí fica, Ferreirinha não dá pra contar, já tem o Vitor Sá, Arthur. Nós temos muito atacantes e poucos ao mesmo tempo. O São Paulo tem ali jogadores interessantes, tem uma condição de fazer, só que... E o Dorival vai ter o time inteiro à disposição, com exceção do Lucas Moura. Pelo que nós estamos vendo, todos os jogadores estarão disponíveis, o que nos dá uma certa preocupação em relação ao Arthur, por exemplo, que ainda não é nosso. Para ser mais confortável, precisa ser nosso. O Dorival vai ter todo mundo disponível e dá sim para montar um time competitivo. Vai faltar ainda centroavante, vão faltar algumas peças que nós estamos esperando que a diretoria, junto com o Dorival Júnior, vão adaptando, né? Vão trazendo esses jogadores pontuais para melhorar o time que está montado. Mas tem o time montado. Tem a zaga, o meio de campo é espetacular. O Dorival Júnior, com a chegada do Newton de primeiro volante, o Dorival Júnior quer colocar o Marcos Antônio mais para frente, o que é o ideal, porque ele é um craque, ele é um fenômeno, ele é um cara muito habilidoso, ele é um dos mais importantes do São Paulo. O Lucas Moura, nosso grande craque, está machucado, a gente precisa da volta do Lucas, a gente está jogando sem o Lucas. O Caleri, eu acho que encerrou o ciclo, tá muito caro pelo que tá mostrando hoje em dia, mas muitos torcedores adoram o Caleri. Ele é um cara meio que premium. O Luciano, sempre que eu critiquei o Luciano aqui, muitos de vocês vieram e me rebateram. O Luciano é um monstro, é um fenômeno, melhor atacante de São Paulo. O melhor de São Paulo ele é. Hoje ele é um dos melhores atacantes de São Paulo, se não for o melhor. Então o São Paulo ele tem um time muito forte, ele tem um time muito competitivo, falando nível Brasil. Você pega o time de São Paulo com Arboleda, Alan Franco, Sabino, Lucas Ramon, Rafael no gol, que tá numa má fase, mas tem o Rafael no gol, Wendel. Aí você tem Marcos Antônio, Bobadilha, Danielzinho, Newton, a chegada do Newton, Vitor Sá, Caleri, Luciano, Ferreirinha, Arthur, Lucas, André Silva, Rian Francisco. Esse time não é muito melhor que o Internacional, por exemplo? Esse time não é não é melhor que o Vasco, não tem mais que elenco que o Vasco, por exemplo? A verdade é que não tem mais elenco que o Red Bull. Nós temos mais elencos do que a maioria dos times, com exceção do quê? Fluminense, acho que tem... Quem que tá à frente do São Paulo hoje em relação ao elenco? Fluminense, Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro, que tem muito mais dinheiro e gasta mais, eu não sei se esse elenco do Cruzeiro é melhor que o do São Paulo. Que ele é muito mais caro, ele é, mas eu não sei se ele é muito melhor. De verdade mesmo, sem clubismo mesmo. Então tem essa questão envolvendo agora o Newton e o Arthur, que o São Paulo negociou o Newton e tem o Arthur. E pra gente fechar o vídeo aqui, o São Paulo precisa trazer o Gustavo Scarpa. O São Paulo pode ter a oportunidade agora de trazer um cara que é fundamental pro time de São Paulo. Você tem o Vitor Sá, que é um cara de 1 para 1, ponta esquerda, rápido. Você tem o Arthur, que é a mesma coisa na direita, 1 para 1, rápido. Aí você tem o centroavante ali. Traz o Gustavo Scarpa para dar técnica, né, para fazer as jogadas criativas nesse time na ausência do Lucas Moura. Gustavo Scarpa é um cara que dificilmente, né, não é que dificilmente ele continuará no Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro está completamente disposto a negociar o Gustavo Scarpa. E aí tem o Fluminense na jogada, tem o São Paulo e o Fluminense na jogada. O Fluminense já tem muitos jogadores ali. O Fluminense tem muitos jogadores. O Fluminense está querendo o Cebolinha e o Gustavo Scarpa, mas acabou de trazer, o Savarino mal jogou no Fluminense, o Lúcio Acosta é o titular absoluto, Canóbio tá jogando demais, tem o Serna, tem o Soteldo, Hulk acabou de chegar, tem o John Kennedy. Então assim, o quão será difícil disputar o Scarpa com o Fluminense? Tudo bem, o Fluminense está pagando e está gastando muito mais que o São Paulo. Mas o quão será difícil uma vez que o Scarpa mal jogará lá no Fluminense. No São Paulo ele chega jogando porque vai voltar todo mundo, menos o Lucas, que é o meio atacante. Então, para mim, com certeza, nesse momento, o nome ideal, o nome muito bacana, seria o Gustavo Scarpa, com todo o interesse, o rumor nacional de que o São Paulo demonstra em cima do Gustavo Scarpa em toda a janela de transferências. Mas, vamos ver como é que vai ficar todo o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vão deixando a opinião de vocês, quem quiser, nos comentários. É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.